4. Hebreus capítulo 4, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Podeis tomar assento. O escritor, ele diz que e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então, aquele que nós temos que tratar, ele já nos conhece. E nós estamos despidos diante dele. Não há nada que possa acobertar diante dele. Porque ele sabe todas as coisas, ele sabe todas as necessidades, ele sabe as nossas fraquezas, ele nos conhece. Então o escritor, ele diz assim: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Ele nos faz um convite para que nós venhamos adentrar ao trono da graça. E como nós devemos chegar ao trono da graça? Chegar confiadamente, confiando, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A fim de sermos ajudados. Ajudados como? Em tempo oportuno. Deus, ele está no controle de todo o tempo. Ele sabe todas as coisas. Então, para socorro ao tempo dos necessitados, a ocasião oportuna, quando nós devemos buscar a Deus? Em momentos de crise, é o momento de buscar a Deus, de nos achegarmos a Deus, de abrirmos o nosso coração diante de Deus. Muitas vezes, em dias difíceis, como se tem vivenciado, nós nos entristecemos, encruamos, e nos esquecemos que nós temos um sumo sacerdote. Versículo 14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Vamos guardar essa nossa confissão. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Nós não podemos abrir mão do nosso Salvador. Não podemos abrir mão que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Então, nós podemos agora chegar ao trono da graça. Com todas as necessidades que nós temos,
nós temos um sumo sacerdote. A palavra fala porque antes da vinda de Cristo, antes dele dar a sua vida, de se entregar por nós, era necessário chegar ao sacerdote, e ele ali prestava sacrifícios de animais, para que nós pudéssemos sermos perdoados. Mas através de Cristo agora, Ele é o sacrifício, Ele fez todo o sacrifício, Ele agora é o vivo caminho. Abre a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos prometeu, Ele nos deu adoção de filhos. Através de Jesus, nós hoje somos filhos de Deus. Então podemos adentrar com fé, com determinação, e pedir em momentos oportunos, momento de oportunidade. Como nós vamos orar hoje? Pedir para que Deus nos guarde, que Deus, Ele olhe para nós, que venha nos cobrir com as suas asas poderosas, guardando a nossa casa, guardando os nossos familiares, pedindo para que nos livre de tudo aquilo que não provém dEle. E qual é o tempo oportuno? Nós temos falado que o inimigo, ele usou uma estratégia do medo. Muitas pessoas ficaram temerosas de buscar Deus, de estar diante de Deus, de vir à igreja. O inimigo, ele trouxe um medo, mas a palavra do Senhor diz que devemos buscar ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar ao Senhor. O que nós temos para nos resguardar de todo esse ataque do mal que nós estamos sofrendo? Buscar o Senhor. É um tempo oportuno, quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus. Como nós vamos vivenciar esses anos? Como vamos vencer esses dias que têm se levantado sobre nós? O salmista Davi, quando ele passava por problemas, ele conversava com Deus. Ele tinha um diálogo com Deus. E algo que Davi fazia era colocar a sua vida na mão de Deus. Era pedir proteção. Era declarar a proteção de Deus. Era buscar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Salmo de número 31. Salmo 31, versículo 15, diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Ele colocava na mão de Deus a sua vida. Quando a palavra nos diz um tempo oportuno, nós temos que saber que todo tempo é um tempo oportuno de estar conversando com Deus, de estar buscando a Deus. Não é um tempo de nós nos intimidarmos, não é tempo de tirarmos a mão do arado, não é tempo de nos amedrontarmos, mas é um tempo de confiarmos em Deus, buscar
em Deus. E qual é o tempo? Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. A minha vida está nas tuas mãos. É Deus que nos guarda. É Deus que nos protege. É Deus que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. É Deus que repreende o mal para que não venha adentrar a nossa casa. Então, Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz que buscar ao Senhor. E buscar para que tenhamos o quê? A graça, a misericórdia, para que possamos desfrutar daquilo que o sumo sacerdote, ele pode nos dar. Jesus está assentado. A graça, ela está relacionada ao trono da graça. Sempre que a graça, ela é mencionada que é do trono da graça. E quem está sentado no trono? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele cumpriu, Ele veio, Ele deu a sua vida por nós, e hoje Ele está sentado no trono, e é do trono que sai a graça. O trono e a graça têm algo em comum. O rei está sentado no trono. E o que é graça? Graça é um decreto do rei. É algo que nós não merecemos. Não é algo que eu posso reivindicar. Olha, Deus, eu mereço isso, me dê isso. Não. Ele deu por um decreto. E Ele nos deu com habilidade e com recursos. A graça é uma palavra poderosa. Através dela, nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Não somos salvos porque somos bonzinhos. Não somos salvos porque a gente vem à igreja, porque eu sou um dizimista, porque eu sou uma pessoa boa. Não, nós somos salvos pela graça. Foi um decreto de Deus. Ele nos deu quando nós não merecíamos nada. Abra a tua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Por que que eu creio em Deus? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, olhou para mim, olhou para você e te deu a graça. Te deu o dom para crer. Porque muitas pessoas creem e outras desprezam. É um dom de Deus. Não rejeiteis o dom do Espírito de Deus. Muitas pessoas rejeitam esse dom. Deus está dando esse dom, a nossa fé, para que ela venha ser acrescentada, para que ela venha crescer. E vem de Deus, não vem de nós. Ah, eu quero ter muita fé, eu vou ter muita fé. Isso é um dom de Deus. Quanto mais próximo eu chego a Deus, mais a minha fé é acrescida. Quanto mais eu busco Deus, mais a minha fé ela vai crescendo. Em tempos difíceis, quando se sente fraco, o que diz a palavra? Acheguemo-nos com confiança ao trono da graça. Quando os dias estão difíceis, quando pela nossa força nós não conseguimos vencer, estamos temerosos, nós temos que buscar na palavra. Buscar a palavra de Deus. Versículo 12 de Hebreus 4 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Podemos pregar a mesma mensagem todos os dias do ano. Cada dia Deus vai falar de uma maneira diferente. Cada dia ela virá suprir uma necessidade. Então a palavra de Deus,
ela é viva e é eficaz. E é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ninguém pode chegar diante de Deus e tentar enganar, porque Ele já nos conhece. Então temos que chegar diante de Deus como? Com humildade, reconhecendo que somos pecadores. Não chegando diante de Deus batendo no peito, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Quem somos nós? Pecadores. Estamos salvos pela graça, pela bondade, favor imerecido, não por obras, não merecíamos. Só Ele pode nos socorrer. Ele é o sumo sacerdote. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Vamos manter firme essa confissão. Nós estamos vivendo dias que estamos sendo tentados a negar o nome de Jesus. Estamos vivenciando dias que pessoas que eram influenciadoras, e muitas vezes nós acompanhávamos, gostávamos a maneira como eles falavam, e hoje eles estão se revelando, tentando nos convencer que Jesus não é Filho de Deus. Se nós perdemos esta confissão, perdemos a salvação. Perdemos, porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Estamos vivenciando dias difíceis, dias de perturbação, dia de palavras contrárias, de armadilhas, de distorções. Então nós temos que manter firme. O que diz a palavra? Mantenha firme esta confissão. Mantenha firme. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sermos ajudados. É um tempo de pedirmos ao Espírito Santo de Deus que ministre ao nosso coração, nos ensine, nos capacite, nos dê sabedoria, para que nós possamos entender que não é por obras, não é por merecimento, não, foi pela graça. Ele nos deu um favor imerecido, nós não merecíamos. E a palavra fala de misericórdia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é o perdão que Ele nos dá pelo seu amor. É um pouco diferente da graça. A graça é um favor imerecido. A misericórdia vem porque nós merecemos o castigo. E pela misericórdia, Ele nos perdoa. São duas coisas que nós vamos buscar no trono, diante de Jesus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Misericórdia, eu sou pecador, eu reconheço o meu pecado me afastava de Deus, porém, por misericórdia, pelo seu amor, Ele nos perdoou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para nos salvar. Isso é misericórdia. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não havia um justo. Nós merecíamos o castigo, porém,
pela misericórdia de Deus, não recebemos. Ele nos perdoou. Ele trouxe ao nosso coração a libertação e a cura. Então, devemos continuar confiando. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19 diz: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós precisamos entrar com ousadia. Nesses dias, haverá muitas pessoas dizendo assim: não, mas você não pode. Não, isso não é para você. Não, é melhor esquecer Jesus. Então nós temos que ter ousadia, mesmo que muitos estarão tentando fechar a porta. Jesus diz: eu sou a porta. A entrada só entra por mim. E muitos vão se colocar na porta para que você não entre. Mas você tem que ter ousadia, entrar, buscar. E é necessário ousadia, ir além daquilo que você pode. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Não se entra de qualquer maneira, se entra com ousadia. Jesus disse assim: desde os dias de João Batista, o reino de Deus é conquistado à força. O reino de Deus é conquistado com determinação. O que nós vamos precisar nesse tempo que estamos vivenciando? Esse é um tempo oportuno. Esse é um tempo que se fará muita separação. Os que são e os que não são. E a palavra do Senhor diz que então vereis a diferença do que serve e do que não serve. Daqueles que vão por todo tipo de doutrina, por todo tipo de ensinamento, ou daqueles que não abrem mão do ensinamento da palavra. Aqueles que sabem que não há salvação sem Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, e através dele é o caminho que nos foi aberto, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel. Tudo o que ele prometeu vai se cumprir. Ele disse que voltaria e vai voltar. Os homens tentam trazer engano. Não, mas virá agora isso, virá aquilo. E a palavra diz que chegará dias que vão falar: Jesus está aqui, Jesus está lá. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Não irmos a todo tipo de ensinamento. Buscar em Deus, esperar confiante, porque Ele vem buscar os seus. Ele virá buscar os seus. Ele irá nos levar juntamente com Ele. Nós temos que entrar com ousadia. O tempo é difícil, mas nós temos que insistir no caminho, pedir a misericórdia. Jesus estava caminhando, Marcos, capítulo 10, estava saindo ele de Jericó, diz a palavra. Marcos 10, versículo 46 diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Esse é o tempo oportuno. Deus sempre está nos perguntando: o que você quer que eu te faça? Qual é a sua petição? Qual é a sua necessidade? Aquele homem, ele foi pedir exatamente o que ele precisava naquele momento. Sabe, às vezes as nossas orações, elas vagueiam. Nós pedimos tantas coisas e não vamos ao objetivo daquilo que nós estamos precisando. Nós precisamos ter objetivos, porque o momento é oportuno, quando nós adentramos ao trono da graça. É um momento oportuno de mudar a vida, de mudar a nossa casa, de mudar a nossa situação. Quando nós falamos com Deus, quando Deus, Ele para nos ouvir, quando Deus responde a nossa oração, é um momento oportuno. Nós não podemos entrar em uma oração de qualquer jeito, de qualquer maneira, como se fosse um costume. Não, sempre que nós vamos falar, é com ousadia, com confiança, com firmeza, crendo que recebereis. Crendo que recebereis. Nós nunca podemos pedir algo crendo que não vamos receber. Nós temos que pedir a Deus aquilo que nós estamos precisando e crendo que vamos receber. Não podemos ter uma oração de qualquer jeito, porque é um tempo oportuno, quando a porta da graça está aberta, e a porta da graça está aberta para nós. Nós estamos diante do trono, então nós temos que pedir uma grande mudança, temos que pedir para que o Senhor, Ele venha agir com misericórdia, que Ele venha mudar a situação, Ele venha transformar a situação. Bartimeu, ele começa a gritar, quando ele sabe que era Jesus, quando ele vê o momento oportuno, quando ele vê a oportunidade, ele não se cala. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a incomodar as demais pessoas. Sabe que a tua fé incomoda os outros? Quando você tem fé, incomoda os outros. Porque as pessoas esperam que você dê uma palavra assim: não, está ruim mesmo. Como é que estão as coisas? Ah, está péssimo, está ruim. A esperança é essa. Aí a pessoa fala: ah, é verdade. E os dois ficam se consolando. Mas quando você fala assim: Deus está no controle, Deus proverá, Deus vai mudar. Se aquela pessoa não crer, ela começa a querer te impedir de falar aquilo. A fé incomoda. E quando Bartimeu, ele começa a clamar por Jesus, até os discípulos de Jesus se sentiram incomodados. Ei, para de gritar, para de falar. Mas ele não ouvia aqueles que estavam falando para parar de orar, para parar de falar. Muitos estão dizendo: olha, não é tempo de orar agora, não é tempo de estar na igreja. Eu acho engraçado, porque às vezes fala: é tempo de ir para a praia, é tempo de estar no supermercado. O único lugar que é proibido é a igreja, porque a fé incomoda. A fé incomoda. Se você falar para alguém que vem vindo à igreja, a pessoa vai te recriminar. E muitas pessoas ficam com medo da recriminação. Mas essas mesmas pessoas podem ir na praia, podem fazer churrasco, mas no momento que você fala: eu vou à igreja, é como se fosse um crime. Era o que estava acontecendo com o cego Bartimeu. Quando ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Então todos ali começam a prestar atenção nele e falar: cala a boca, fica quieto, não incomoda o mestre. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? O que você quer que eu te faça? Jesus dá um ensinamento sobre uma parábola, que uma mulher tinha uma dívida, e ela chegava na porta do juiz, e batia, incomodava, até que aquele juiz atendeu aquela mulher. E Jesus diz assim: assim tem que ser a vossa oração. Vocês têm que ser persistentes. Nós temos que ter ousadia. Ah, mas o juiz vai me mandar prender. Tem que ter ousadia. Não importa, é a minha necessidade. Eu preciso de mudança familiar. Eu preciso de mudança na minha casa. Eu preciso de bênção. Eu preciso de uma grande mudança. Então ele pede misericórdia. O que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo seu caminho. A tua fé te salvou. A fé, a confiança. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos? Porque nós não temos ousadia. Não adentramos com ousadia. Não procuramos a Deus com ousadia. Que queres que eu te faça? Essa é a pergunta que muitas vezes vem Deus, Ele nos faz a pergunta: o que você quer que eu faça? O que você precisa? Ah, Senhor, não sei, né? Às vezes nem na nossa oração nós temos objetividade. Não pedimos aquilo que realmente estamos precisando. Aquilo que realmente está nos incomodando. Ah, são tantas coisas. Tantas coisas. Não, não são tantas coisas. Nós temos que buscar em Deus, pela necessidade do dia. Senhor, hoje eu preciso isto. Estou precisando disto. Cada dia tem o seu mal. Então, cada dia, nós temos que adentrar ao trono da graça. Às vezes nós queremos uma bênção para o ano inteiro, não é assim? Ah, Senhor, me abençoa este ano todo. Não, cada dia tem o seu mal. E cada dia nós temos que vencer o mal daquele dia. Cada dia nós temos que clamar a Deus por aquele mal que se levantou. E vencer aquele mal. Esses dias até dei um testemunho que minha filha ligou para mim que ela tinha um problema em dezembro. Né? Chorando. Ah, não sei o que eu vou fazer em dezembro. Eu fiquei atônito e disse: dezembro? Eu não sei viver assim. Né? Dezembro? O que você precisa para hoje? Não, eu estou preocupada com dezembro. Deixe cada dia o seu mal. Ore por hoje. Senhor, hoje, até aqui, Deus nos ajudou. E o Deus que nos ajudou hoje, vai ajudar amanhã. Essa é a fé. Confiar em Deus. Se nós começarmos a ir além, ansiedade. O que é ansiedade? Excesso do futuro. Né? Ah, dezembro, não sei o que eu vou fazer em dezembro. Deus está no controle de todas as coisas. Confiar em Deus. O livro de Esther é um livro de ousadia. Um povo que estava escravo, que eram os judeus, estavam escravos. Decreto de morte, a forca batendo lá fora, Mardoqueu seria enforcado, e ele vai buscar em Deus, ele busca aonde pode ter a palavra de bênção. Capítulo 4 de Esther diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Ninguém. Sabe, quando a rainha Esther
fica sabendo disso, diz, chama Mardoqueu, manda ele trocar de roupa. E ele vai falar tudo para ela que está acontecendo. Então, ela vai entrar com ousadia diante do trono. Sabe por que a gente vem à igreja? Esther representa a igreja. Quando nós nos reunimos aqui, a igreja, ela está orando, está adentrando ao trono da graça. O que dois ligar aqui na terra, será ligado nos céus. Esther, ela então, ela se veste as melhores roupas. Capítulo 5 de Esther, diz assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Quando o Senhor nos permite, através do nosso Senhor Jesus Cristo, adentrar, nós temos que adentrar com ousadia. Entrar com vestes reais. Quem nós somos diante de Deus? Filhos. Filhos. Ele nos deu adoção de filhos. Eu sempre uso essa expressão. O filho do presidente entra a qualquer hora no gabinete dele. Não precisa pedir para a segurança. Quando o filho está chegando, todo mundo sabe que é o filho. Ele não vai preencher nada para entrar. Ele já entra, talvez nem bata na porta, né? Já vai entrando. Nós somos filhos, filhas do rei. Nós temos que adentrar com ousadia. Adentrar com ousadia na oração. Quando Esther, ela vai pedir pelo seu povo, ela coloca suas vestes reais, e ela se chega na porta do trono. O rei poderia dizer: o que você quer? Tirem essa mulher daqui. Mas ela, com ousadia, ela vai pedir. Sabe o que o inimigo quer? Que nós não venhamos saber quem nós somos no reino de Deus. E quando nós não sabemos quem nós somos no reino de Deus, nós não temos ousadia. Esperamos que alguém abra a porta para nós. Como filhos de Deus, nós temos que adentrar. E o pai vai falar: o que você quer? Pai, hoje estou com essa duplicata. Como é que eu vou pagar? Filho, eu vou prover os meios. Senhor, hoje essa enfermidade veio à minha casa. Eu sou o Deus que cura. E Deus vai dando decretos de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas para isso é necessário saber quem nós somos, quem é o nosso Salvador. Sabe por quê? Eles estão querendo hoje que você não sirva mais Jesus? Porque o único que nos possibilitou de entrar diante de Deus, do trono, é Jesus Cristo. Não é Buda, não é Maria, não. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Para que você não tenha salvação, para que você não tenha acesso ao Pai, é como se fosse um guarda-costa que estivesse na porta, e sem que o pai soubesse, ele estaria ali tentando impedir quem quisesse entrar. Assim é o ensino maligno que está no mundo hoje. Porque muitos que não sabem do amor do Pai,
Não sabem que não é porque você é bonzinho, foi pela graça, favor imerecido, não é por obras, não é por merecimento. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, é pela fé. No momento que você tem fé no nosso Senhor Jesus Cristo, você recebe a graça de ser chamado filho de Deus. Então, adentrar como? Com ousadia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Como? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Lá no Egito, a casa que tinha sangue do cordeiro, o mal não entrava. No trono, se você não tiver a marca do cordeiro, você não entra. Nós temos que ter a marca do sangue de Jesus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Ele deu a sua vida por nós. Então, tendo a marca, entre com ousadia. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteireza de fé. Chegamos com fé. Bartolomeu, o que você quer? É a palavra. O que você precisa? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer? O que queres que eu te faça? O Senhor está te perguntando nesta noite. O que você precisa? O que queres que eu te faça? E você, com ousadia, vai falar o que precisa. E o Senhor vai te abençoar nesta noite. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Tenha ousadia. Bartolomeu não enxergava nada. Não estava vendo. Ele só ouvia aqueles que queriam impedi-lo de falar. Cale a boca. Não incomode. Ele não vai te atender. Mas ele pedia misericórdia. Eu sei que eu sou um pecador, mas me perdoa. Eu sei que eu não mereço, mas me dê a tua graça. Podemos adentrar pelo sangue do Cordeiro. Temos a marca de Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Deus olha para nós, Ele enxerga o seu Filho em nós. Ele enxerga Jesus Cristo em nós. Fale com o Pai. Adentre ao Santíssimo nesta noite. Aquilo que você está necessitado. Aquilo que você está precisando. Peça a Ele nesta noite com fé, não duvidando. Senhor, tua palavra diz o que 2 ligar na terra, será ligado nos céus. Onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Senhor, estamos reunidos aqui esta noite, Pai. Senhor, há tantas necessidades nesses dias, Senhor. Senhor, um tem necessidade financeira, outro tem necessidade de relacionamento familiar. Senhor, outro está com enfermidade. Senhor, te pedimos nessa noite, Pai, ligando esta oração a cada necessitado. Senhor, aquele que está pedindo por cura, Senhor, ligamos na cura. Aquele que está pedindo a prosperidade, ligamos na prosperidade. Senhor, aquele que está, Senhor, com os problemas financeiros, de relacionamentos, Senhor, ligamos esta fé. Senhor, traga cura nesta noite, traga libertação. Senhor, visita, Senhor, aquele que está na sua casa, amedrontado, intimidado. Senhor, que teu Espírito, Pai, revigore as suas forças. O Senhor não nos deu o espírito de medo, mas espírito de fortaleza,
receba agora o espírito de fortaleza, se fortaleça, que todo medo saia, que toda timidez caia por terra, que todo mal seja quebrado, que tudo aquilo que não provém de Deus caia por terra agora. Senhor, reveste, Pai, a cada um de nós, Pai, com a tua proteção, com a tua graça, com a tua misericórdia. Senhor, clamamos, Senhor, por essa nação. Senhor, manda chuva, Pai. Senhor, temos estado em chamas pelo calor. Senhor, sabemos que a falta de chuva é quando os homens te desagradam. E o Senhor cerra as nuvens de bênção. Senhor, precisamos receber sobre essa nação chuva. Senhor, envia chuva, Pai. Senhor, envia chuva, molha a terra seca. Senhor, olha pelos agricultores. Senhor, olhe por esta nação. Senhor, tira o opróbrio desta nação, tira a vergonha. Senhor, estamos servindo, Pai, de chacotas. Olhe para esta terra, Pai. Olhe por esta nação. Senhor, envia chuva, Pai. Envia chuva para molhar a terra, encher os rios, as represas. Senhor, tenha misericórdia desta terra. Tenha misericórdia, Senhor, dos habitantes dessa terra. Senhor, venha com misericórdia. Senhor, nós merecemos este mal, mas o Senhor nos livra deste mal. Tenha misericórdia. Derrama a tua bênção sobre cada um nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos.